Lucas 18, 9 a 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Uma parábola bem simples que Jesus explicou. Lucas, amém? 18, 9 a 14. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, que diz: contou também essa parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que tenho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos a Deus, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo que esse desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Esse culto que você está vindo essa noite é um culto novo, que eu acabei de inaugurar. É um culto onde eu separei algumas coisas que é importante dizer para a igreja poder viver melhor no ano que segue. É um culto que eu gostaria de fazer todo mês de janeiro. É um culto só. É um culto por ano, não vai mais se repetir ao longo do ano. É só esse culto. E é um culto de extrema confrontação. É um culto onde eu vou falar sobre os pecados que você tem cometido, sobre as suas ofensas. E você vai olhar para a Escritura buscando arrependimento, como fez esse publicano. É um culto diferente, porque é um culto que eu estou baseando na Escritura, mas eu baseei também no seu WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Já tem crente falando: vixe, não acredito, Baseei na nossa vida comunitária. São coisas que nós precisamos crescer, áreas que nós precisamos render a Deus de verdade, irmãos. Então é um culto que eu estou inaugurando esse ano. Eu entendo que a vida cristã é uma melodia linda que nós entregamos a Deus. E antes de uma melodia tem sempre um maestro que dá a tônica da nota que vai ser entoada, aquela melodia linda. Não é isso, Luciano? Esse culto é uma tônica. Eu quero que essa mensagem seja uma tônica na sua vida. Que ela dê o tom que você precisa para poder viver uma vida que vale a pena em 2018. Que ela possa regulamentar, dirigir toda a vida que você vai oferecer a Deus ao longo desse ano. É isso que eu quero que essa mensagem seja na sua vida. Uma tônica. Uma mensagem agridoce, misturada com amor e humilhação, aonde Deus vai te ferir, mas Ele também vai te sarar. Porque o mesmo Deus que fere é o Deus que sara. Vamos dar uma olhada no que temos aqui. Nós temos uma parábola onde Jesus conta que havia 2 pessoas que subiam para o templo. E apesar daquelas 2 pessoas estarem no templo do Senhor, elas tinham sentimentos diferentes. O fariseu, um religioso, que buscava guardar toda a lei, todos os 10 mandamentos mais as ordenanças, que se atentava para cada frase daquilo que estava escrito na lei, e para as palavras que estavam escritas na lei, e então para as letras. E quando acabavam-se as letras, ele estudava o espaço entre as letras. Ele queria seguir tudo direitinho, milimetricamente falando. Nós estamos falando de um fariseu
que era alguém que dava o dízimo de tudo. Cada plantação dele ele dava um dízimo, porque estava na lei do Senhor. Ele não cometia adultério, ele buscava sempre falar a verdade, ele jejuava, ele inclusive ia para as praças jejuar na frente de todo mundo, para mostrar o quanto que ele estava jejuando. Ele fazia uma cara meio assim, de fome, de sofrimento, para que todo mundo que passasse visse que aquele homem estava realmente sacrificando alguma coisa para o Senhor. É esse o retrato desse homem, é o fariseu. Ele está lá no templo, perto do altar, perto dos santos, que era onde se dizia ter a presença de Deus. Ele estava ali, de pé, olhando para o céu, de mãos erguidas, e fez uma oração. E a oração desse fariseu foi: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou um adúltero, não sou um mentiroso, não sou um prostituto, e eu também não sou como esse publicano que está aqui atrás, apontando para o publicano na sua oração. E quem era o publicano? O publicano era alguém responsável por cobrar os impostos da época. Ele trabalhava para Roma, para o Império Romano. E ele cobrava taxas e impostos dos israelitas. Então ele não era bem visto. Além disso, era uma pessoa que geralmente era um estrangeiro, que não participava da religião judaica, não conhecia o Deus verdadeiro. Era uma pessoa pecadora, era uma pessoa que não tinha compromisso com a verdade, era uma pessoa que enganava, era uma pessoa que muitas vezes era um adúltero, que não tinha compromisso com uma vida de santidade. Era esse o publicano. E o publicano lá atrás do fariseu, olhando para o chão, porque não ousava olhar para cima, ele fala: Senhor, perdoa-me, porque eu sou pecador. E aí nós temos essas duas pessoas aqui nesse ponto de Jesus. Alguém altamente religioso, mas orgulhoso. E alguém pecador, mas desprovido de orgulho, com o seu coração totalmente voltado a um arrependimento verdadeiro, chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu sou pecador. E por que uma igreja esfria? O que isso tem que ver com a vida da igreja? A igreja esfria por alguns fatores. Primeiro fator que faz a igreja esfriar: amor ao pecado. Amor ao pecado é o fator predominante que faz a igreja esfriar. A igreja está indo bem, os irmãos estão se convertendo, tendo comunhão, amando uns aos outros, e de repente o mundo começa a atrair. De repente a mulher do vizinho começa a atrair. De repente o marido da outra começa a atrair. De repente a fofoca é mais atraente. De repente mentir não é uma coisa tão ruim assim. Os valores vão ficando para trás. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida já não tem mais o mesmo sabor. Você se vê um dia totalmente encantado pelo mundo e por aquilo que Ele oferece. E você vai se esfriando, você vai perdendo os seus valores. É a vaidade do mundo. É a vaidade do ter, é a vaidade do conquistar, é a vaidade do eu ainda não tenho a casa própria, eu ainda não tenho o carro do ano, eu ainda não tenho a roupa que eu preciso para todo mundo me ver, eu ainda não... É a vaidade do mundo que vai te corrompendo. Isso é o segundo fator que faz a igreja esfriar. E o terceiro, falta de devoção. Você acorda todos os dias sem dizer uma palavra para Deus. Perfaz todo o seu dia sem orar, sem chamá-lo para fazer parte da sua vida. Você trabalha sem Deus, você estuda sem Deus, você acorda sem Deus, não consegue fazer um devocional de 15 minutos que seja, não lê um salmo, não medita na palavra do Senhor, não aplica ela na sua vida. Falta de devoção leva ao esfriamento espiritual. De repente uma igreja está pecando. Por que uma igreja esfria? Porque ninguém está orando. Por que uma igreja esfria no seu relacionamento com Deus? Esse publicano orou, mas a igreja não ora.
Ninguém está lendo a palavra de Deus buscando respostas. É por isso que nós estamos vivendo uma falta de avivamento, isso é, uma falta de um coração aquecido pela pessoa de Deus, uma falta de atração por Deus, uma falta de um relacionamento forte com a pessoa de Deus, que nem você tem um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, alguém que você nutre muito afeto. A igreja está esfriando porque ninguém está lendo essa palavra, ninguém está aquecendo o seu coração. A gente lê e não entende o que está lendo. A gente lê e acha que não tem nada a ver com a nossa vida, que a gente não precisa viver nada. Ninguém está lendo a palavra e é por isso que a gente esfria. Você inclusive ora a Deus, reclamando da vida espiritual que você leva. Ô Senhor, faça alguma coisa com a minha vida espiritual. Eu estou gelado, eu estou esfriando, eu não consigo orar, Senhor, não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer o que é certo, me ajuda, Senhor, meu Deus e Pai, olha a minha vida espiritual, como é que está? Você tem que entender que você é o responsável por ter a vida espiritual em frangalhos, do jeito que ela está. Não é Deus o culpado, você é o culpado. Cada vez que você desvia, cada vez que você fala a verdade, cada vez que você ama mais que você não fala a verdade, cada vez que você ama mais o pecado, você é o responsável por todas essas coisas. Tem coisas que não adianta a gente orar. A gente fica, Senhor, por favor, olha a minha vida espiritual, como é que está? Não, é você que tem que tomar uma iniciativa. Levantar todos os dias com a sua Bíblia na mão, disposto a viver aquele dia para a glória de Deus. Meditar no Salmo 23 que diz assim, o Senhor é meu pastor. E com essa frase, o Senhor é meu pastor, você consegue viver uma vida piedosa, ou seja, cheia de bondade durante todo o seu dia. Como? Ué, a Bíblia não está dizendo que o Senhor é o seu pastor? Você não entende que Ele é o seu pastor? Se Ele é o seu pastor, é porque você tem dono. É porque você não é o dono da sua própria vida, mas Deus é o seu dono. Então você vai viver como quem tem dono, agradando o seu dono, querendo engrandecer o nome dele, não fazendo aquilo que o desagrada, e não fazendo aquilo que te dá prazer e aquilo que te dá na telha. É simples. Com a frase, o Senhor é meu pastor, você lendo, você vai conseguir meditar nessa frase e a sua vida vai ser impactada durante esse dia. Mas se não acordar, se não ler um verso da Bíblia, se não meditar em oração enquanto dirige, enquanto usa o coletivo para o trabalho, enquanto se relaciona com o vizinho, com o amigo, com o colega de faculdade, não importa, não vai conseguir viver uma vida espiritual aquecida. E a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Não adianta colocar a culpa em Deus. Não adianta ficar orando como para que Ele resolva o seu problema. Um dia Ele te pega no culto, você dá uma rodadinha, pronto, agora minha vida não vai ser mais a mesma. Amanhã eu vou acordar, vou fazer tudo certo. Não é assim que funciona. É por isso que uma igreja esfria. Essa falta de devoção é simples. As suas orações são pedindo coisas. Essa é a sua oração. Senhor, abençoa o meu casamento. Senhor, abençoa o meu namoro. Senhor, abençoa o meu salário. Senhor, abençoa o meu trabalho. Essa é a sua oração. Esse é o resumo da tua oração. As suas orações são para pedir salvação para os outros. Senhor, salva a vida do meu filho. Senhor, salva a vida dos meus pais. Senhor, que o Senhor revele Cristo Jesus para o meu irmão, para a minha irmã. Pedindo salvação para os outros. Suas orações não são para chorar as suas próprias misérias, os seus próprios pecados. É tudo pedindo bênção ou salvação para os outros. Esse é o resumo da tua salvação, da sua oração. E quando esse é o resumo da sua oração, você não consegue viver nada diferente no teu relacionamento com Deus. Olha o fariseu, olha o publicano aqui. Ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Ele olha para o chão, ele não tem coragem de chegar perto do altar. Essa pessoa não se acha digna diante de Deus. E ele entende que antes de orar pedindo bênção, pedindo um futuro, ele tem que orar com humildade, chegar e dizer, Senhor,
tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, eu preciso de ti, a minha vida está em frangalhos, eu só sei pecar, fico aqui cobrando imposto, eu engano, eu minto, a minha esposa, coitada, eu traio ela toda hora. É essa figura, é esse o retrato desse publicano que nós temos aqui. E é a forma como ele age que você tem que agir também. O fariseu, ele faz uma oração completamente inversa. Ele faz uma oração diferente. Será que você notou? O fariseu, ele se engrandece na oração. Perceba que o 11 diz: o fariseu de pé orava consigo mesmo. Não é que ele orava para Deus, porque Deus não vai ouvir uma oração dessa. Ele orava consigo mesmo. Ele queria mostrar que orava. Ele queria mostrar para os outros que ele estava orando. Ele orava consigo mesmo. Ele orava para se engrandecer. Ele orava para a sua própria glória. E tem gente pensando: misericórdia, pastor, da vida desse fariseu. E você ora assim e nem percebe. Cada vez que você ora: Senhor, me dê a liderança, eu quero ser cabeça e não cauda. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me engrandeça, que o meu nome seja grande. Cada vez que você ora assim, você está orando consigo mesmo. Você não está orando para Deus. Você está orando para você. A oração que acha que tem crédito no céu morre no ouvido de Deus. E é esse, no entanto, o tipo de oração que nós temos no fariseu e a oração que nós temos com muitos aqui da igreja. A oração verdadeira é aquela que pede perdão pelas suas próprias misérias. Essa é a oração verdadeira. E é isso que falta em você. É por isso que a sua vida cristã está da forma que está. É muito amigo, é muito rolê, é muita fofoca, é muita comida, é muito tudo. É muito demais essas coisas que são boas, tirando a fofoca, que são boas, que tem a sua hora e tem o seu lugar, tem hora para o amigo, tem hora para dar um passeio, tem hora para comida. Mas eu estou dizendo que você está exagerando nessas coisas. Que tem demais. É muito amigo toda hora, é muito rolê toda hora, é muita comida toda hora. No entanto, nós temos o retrato aqui de um homem que mostra que, apesar de pecador, é necessário busca, é necessário renúncia, é necessário reconhecer a sua miserabilidade. Esse publicano tem que ser o seu retrato de uma pessoa que tem fome de Deus. Você já sentiu fome de Deus alguma vez na sua vida? Eu estou dizendo de fome daquilo que Ele pode te dar. Meu casamento anda tão mal, eu queria que Deus entrasse e abençoasse. Não é disso que eu estou falando. O meu filho, puxa, ele precisa de uma bolsa, eu vou orar a Deus. Não é disso que eu estou falando. Estou falando: você já sentiu um vazio dentro da sua alma que nada preenche senão a pessoa de Deus? Seus amigos não preenchem, a comida não preenche, o vício não preenche. É um vazio existencial que só tem fim em Deus. No coração do homem tem um buraco que só cabe Deus e não cabe mais nada. Tudo aquilo que você tentar colocar no lugar de Deus não vai encaixar, sempre vai ter uma parte sobrando. E Ele vai permitir que você não seja realizado. Ele vai permitir que você se sinta vazio. Ele vai permitir que você se sinta corroído por dentro, até você perceber que você precisa de Deus e que você precisa da presença dEle. É assim que Ele age. Ele quer encontrar um povo que tem fome da presença dEle, que tem sede de quem Ele é. É por isso que Cristo Jesus tem um encontro pessoal com uma mulher chamada samaritana, segregada, marginalizada pelos seus. E aquela mulher vai tirar água do poço, porque ela estava com sede, queria saciar a sua sede. E aí ela percebeu que a sua sede maior era pela água da vida, que estava ali na frente dela, se manifestando a ela. E aquela mulher volta para os seus, para a sua sociedade,
sem vergonha nenhuma, ela diz para todo mundo: gente, venham ver esse homem que tem dito tudo aquilo que eu tenho feito. E se torna a primeira missionária que nós temos notícia. É dessa fome, é dessa sede que você precisa ter essa noite. E isso não é fabricado, isso não é feito, isso é conquistado nos joelhos, isso é conquistado enquanto a gente ora, isso é conquistado da forma com que esse publicano conquistou, que reconheceu suas miserabilidades, que não estava nem aí, não estava nem olhando para o fariseu que estava à sua frente. Esse homem não tem nem a consciência: olha, Senhor, está falando de mim lá na frente, hein? Olha só, e eu aqui com toda a humildade me achegando diante de ti. Ele nem liga para o fariseu. Era algo entre ele e Deus. Era um relacionamento entre ele e Deus que estava em jogo ali, não a vida do fariseu. E ele chega diante de Deus com a sua total humilhação e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É assim que se conquista avivamento. É assim que se sacia a fome pela pessoa de Deus. Nessa igreja, eu não tenho visto joelhos sangrarem. Não tenho visto pessoas que ficam nos seus joelhos. E uma igreja que anda de joelho não tropeça. Eu não vi mais os clamores intensos que vêm de dentro para fora, e que não são pura emoção, elas revelam um pouco mais. Querem atrair a pessoa de Deus, querem ser vistas, querem pedir perdão, querem dizer: Senhor, guarda o meu futuro, porque eu quero passar o meu futuro diante da Tua presença. É isso que falta ao nosso meio. Não é a sensação de ter alguma coisa nova, é buscar uma ferramenta antiga que ficou lá atrás, chamada oração, que a gente aprende com um homem pecador e publicano. Estamos presos em um ciclo de pecado tremendo, por conta de uma igreja que não ora. Por conta de uma igreja que não ora. O que eu estou querendo transmitir para você essa noite é que você precisa muito mais do que simplesmente carregar a tua Bíblia todo final de semana. Você precisa muito mais do que dar o teu dízimo, a tua oferta. É muito mais do que vir para a igreja. Tudo isso é bom, mas é muito mais do que isso. É sobre se aproximar de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Com humildade dizer: Senhor, Tu não mudas, Tu já é perfeito, Tu já é santo. Mas se eu quero ser santo, eu preciso me aproximar mais de Ti. Eu preciso andar contigo, eu preciso mudar, apesar do Senhor não precisar mudar. Senhor, me transforme a imagem daquilo que o Senhor é, porque Tu és perfeito. Esse tipo de oração que falta em nosso meio. A gente está se aproximando de um Deus que é imutável, que é perfeito, irmãos, mas nós não somos. Nós mudamos e mudamos geralmente para pior, é o que eu tenho visto aqui. Mas se nós nos aproximarmos em oração diante desse Deus que é santo, 3 vezes santo, Ele vai nos levar a cada dia sermos mais santos, mais puros, mais parecidos como Ele é. E é dessa fome que eu tenho, é esse desejo que eu tenho. Você compartilha do meu desejo essa noite, você compartilha da minha fome. Estamos famintos juntos, irmãos. Porque eu não quero mais que a minha vida devocional seja a mesma. Se você não zelar, vai acabar transformando a sua vida cristã em uma grande brincadeira, em um grande playground, onde você está aí só para se divertir, para brincar, para tirar uma onda. Com Deus não se brinca. O nosso Deus é um Deus que se teme. O nosso Deus é um Deus que nós precisamos tremer diante da presença dEle. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, nós devemos a Ele o nosso tremor. É diante desse Deus que nós estamos essa noite. Desse Deus que você precisa ensinar para os teus filhos. Desse Deus. E pelo reflexo que eu tenho visto na sua vida, igreja, estou falando com você. Hoje não é o culto da indireta, não. Hoje é o culto da direta.
pelo reflexo que eu tenho visto em você, é necessário com que toda a nossa igreja, sem exceção, toda a nossa igreja, do mais jovem ao mais velho, escute bem essa parte, passe por um período de jejum intenso diante da presença de Deus. Eu estou falando literalmente. A coroa caiu de sobre as nossas cabeças, irmãos. Nós perdemos o nosso reinado. Nós estamos entregando muito a esse mundo e não está restando nenhuma energia para Deus usar. Não está restando nada para Ele. Quem vai se juntar comigo nesse jejum de busca intensa pela presença de Deus? Pastor, eu não quero me juntar a esse jejum. Então a vaidade venceu. Então o orgulho venceu. Se você acha que isso não é importante para a tua vida hoje, para você recobrar essa fome por Deus, esse avivamento de alma, então o orgulho e a vaidade já venceram. Creia nos teus profetas e você prosperará. Pastor, está tirando fora do contexto. Então morre na praia. Não me escute, morre na praia. Fique exatamente fazendo isso que você está fazendo. Não muda, não mude, não tenha mudança de vida. Fique do jeito que você está. A verdade é que nós não estamos entendendo a oportunidade que Deus está nos dando aqui, irmãos. Eu não estou falando do salão, eu estou falando da nossa comunidade. Nós temos a oportunidade de deixar um legado grandioso para os nossos filhos. É essa a oportunidade que nós estamos tendo aqui. Mas para que essa igreja tenha futuro, nós não podemos parar nos nossos pecados. Para que essa igreja tenha futuro, nós precisamos chorar, nós precisamos gemer, nós precisamos pedir, nós precisamos jejuar diante de Deus. Não é que nem esse fariseu jejuava. Ele jejuava para mostrar que estava jejuando. Ele jejuava para mostrar para os outros. Ele jejuava porque ele era religioso. Nós jejuamos para Ele. Nós jejuamos para atraí-lo. Nós jejuamos em adoração. Nós jejuamos para mostrar o nosso amor. É para isso que nós jejuamos. É uma igreja que eu quero deixar de legado para os teus netos, André. É uma igreja que eu quero deixar de legado para os teus filhos, Israel. Para os teus netos, Selmira. É essa igreja que eu quero deixar de legado. Uma igreja que, conforme o meu filho, Ian, cresce e desenvolve. Se eu falhar como homem na minha casa, se eu não conseguir ensinar os princípios de Deus, ou se ele, porventura, não receber, que você possa corrigi-lo, que você possa exortá-lo, que você possa chegar para o Ian e falar assim: Ian, respeita o teu pai. Ian, não foi isso que o teu pai te ensinou. Ian, você ouviu o evangelho, se volta para ele. Ian, não vou deixar as coisas assim se você não se corrigir. Nós vamos ter uma conversa bem séria. Se eu falhar, eu quero que você assuma essa responsabilidade. Eu estou te pedindo. Ah, pastor, mas você é o que tem que ensinar o seu filho? Eu sei que eu tenho que ensinar o meu filho. Mas se eu falhar ou se ele não receber, eu quero que você assuma a responsabilidade. Eu quero que você encare esse modelo de igreja que eu quero ter. Eu já ouvi pastor onde o filho tocava na bateria da igreja, eu estava presente nisso. O filho tocava bateria na parede, o filho tocava bateria na igreja. Estava lá tocando todo domingo, estava na igreja, todo final de semana estava na igreja. Mas ficava com todas as meninas da igreja. Mas não tinha compromisso com a verdade. O garoto não sabia nem orar. E o pastor chegou e falou assim: eu prefiro o meu filho desse jeito aqui dentro do que desse jeito lá fora. E eu olhei e raciocinei comigo mesmo: não é isso que eu quero para a vida do meu filho. Eu quero que meu filho seja confrontado por uma igreja que zela pela pureza. E que se ele decidir ir embora porque ele não quer se amoldar aos padrões de Deus, então que ele vá. Ele tem mais chance de conseguir a salvação estando lá fora do que vivendo uma mentira aqui dentro.
Você e eu não podemos permitir com que isso aconteça. Isso é muito sério. O teor dessa mensagem que eu estou dizendo é muito sério. Eu estava orando e eu falei: Senhor, eu estou vendo indivíduos que estão pecando, uma igreja que está pecando e um futuro pela frente. E a maneira com que a gente vai viver no nosso presente é a maneira com que nós vamos prestar contas no futuro. Os momentos de comunhão dessa igreja têm sido muito bons. Porque às vezes eu escuto a piada que destoa de uma vida cristã. Porque às vezes eu escuto um comentário maldito. Porque às vezes eu escuto uma fofoca. Porque às vezes eu vejo uma péssima atitude. E eu vejo todos vocês ao redor, sem dizer uma palavra. Eu vejo. Não é ninguém que me contou, eu vejo. E aí eu vou lá e corrijo. Porque toda a correção da igreja, 90% da correção da igreja parte de mim. E aí você deve achar mal barato que o pastor vai lá e corrige. Não sempre é, porque eu quero que todos nós estejamos juntos nisso. A gente tem que se consolar. A gente tem que se amar. E a gente também tem que se corrigir, igreja. Isso é ser igreja. Todo mundo que sabe aqui que eu não estou falando que ignorância, você não tem que chegar com 4 pedras na mão diante do irmão. Não. Mas com todo amor, chama ele de canto, irmão. Está vendo isso que você falou da tua esposa? Ô, irmão, está vendo isso que você falou? Não foi legal. Ô, irmão, isso que você fez tem que se arrepender. Vamos orar nós dois aqui. Às vezes você pode se achar: não, pastor, mas eu não estou bem, eu vou corrigir o outro. Então tem humildade, chega para o outro e fala: olha, eu também nessa área não estou acertando, mas vamos pedir perdão nós dois aqui então? E aí a gente se arrepende junto. Tem humildade, mas faça alguma coisa. Não fica do jeito que você está, toma uma iniciativa. Falta de avivamento no nosso meio é porque a correção só vem de uma pessoa, quando a correção deveria vir de todos vocês. E não foi 2 ou 5 vezes que eu ouvi: não, ele fez isso, mas eu não vou falar nada. Eu ouvi. Vem me contar, fala: não, ele fez isso, mas eu não vou falar nada. Ela fez isso, não vou falar nada. Não é o jeito bíblico de se dar com a coisa. Você tem que falar, você não pode se omitir. Eu já vi muita coisa feia, terrível, assombrosa, que eu não quero nem pronunciar, acontecendo no coração da igreja, por conta de crentes omissos. Um dia eu cheguei diante do pastor Zé Machado e falei: pastor, eu não consigo lidar com gente omissa. Por que eu tenho essa característica? Por que eu não consigo, pastor Zé, lidar com gente omissa? Eu não tenho paciência com gente omissa. Eu tenho paciência com tanto pecado que as pessoas cometem. Eu vou lá hoje, mas gente omissa eu sou meio bravo. Por que, pastor? E o Zé me falou: é porque o omisso já escolheu uma posição. O omisso, ele não quer se envolver porque ele acha que ele pode ficar em cima do muro, que ele pode ficar na dúvida, ele não quer agir, mas ele já escolheu uma opção. Ele já escolheu uma opção. Ele já tomou uma atitude. A atitude dos bons que se calam. A atitude de não fazer nada correto a respeito. A atitude de deixar as coisas como está. É por isso que essa igreja está vivendo esse estado. Nós precisamos ser reconhecidos, irmãos, como uma igreja pura. Andar em santidade é participar da natureza de Deus. Isso que é andar em santidade. Cada vez que você não peca, cada vez que você fala a verdade, cada vez que você fala o que é certo, você está participando da natureza de Deus, que é santa. Você pode ter certeza que Ele está dividindo quem Ele é com você. Você vai ter aquele sentimento bom no coração: olha, eu fiz aquilo que eu fiz, isso não me deu prazer, mas eu agradei o meu Senhor. E o sentimento de ter agradado o teu Senhor vai entrar no teu coração e vai te dar tanto louvor, vai te dar tanta alegria, tanto contentamento, que você vai esquecer do prazer momentâneo que o pecado poderia ter te proporcionado. É esse sentimento que eu quero que você tenha mais. Orar em santidade é falar na língua de Deus. Isso que é orar em santidade. Sabe o que é orar em santidade? É saber que você tem andado bem, que você tem o amado, que você tem louvado o nome dele à medida que você peregrina pelo mundo.
e fala: Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor me conserve dessa forma, que eu traga outros junto comigo, que eu possa ser luz no caminho de alguém. Pai, obrigado porque tudo isso que Você fez no meu coração é mérito Teu. Isso que é orar em santidade. A gente não pode, irmãos, fazer as coisas da forma que estamos fazendo. Nós não estamos indo para esse caminho de pureza e santidade, não estamos sendo reconhecidos por isso. Eu tenho que te falar, a gente não corrige ninguém. E tem gente que eu nem corrijo mais, porque eu olho e falo assim: não adianta. Eu estou corrigindo aqui todo mundo, ele falou na frente de todo mundo, só eu que falei, mas ninguém veio falar junto comigo, só eu que estou sendo chato aqui, ninguém está me apoiando. Ninguém para falar nem o pastor está certo, ninguém para falar isso. Não, o pastor está sempre errado. O pastor sempre pega pesado demais. Aí eu olho e me desmotivo. Você não sabe a desmotivação que eu tenho aqui dentro quando eu olho esse tipo de situação. Não sabe mesmo. Eu olho e falo: puxa, Senhor, pode ser que a pessoa esteja contra as minhas atitudes de correção. Talvez ela esteja impedindo as minhas atitudes, mas ela não pode impedir as minhas orações. Então eu oro pela pessoa e oro para que Deus possa corrigi-la, e oro para que Deus possa levá-la no caminho dele. É isso que eu faço. Mas eu preciso da sua ajuda. Se a gente quer ser uma igreja reconhecida pela pureza, e não adianta culpar o pastor, não adianta achar algozes, não adianta achar culpados. É todos nós que precisamos nos juntar com uma massa homogênea, uma só, para a honra e glória do Senhor. Jesus Cristo orou assim, Eduardo. Ele falou: Senhor, que eles sejam um, assim como nós, Jesus Cristo e Deus, são um. Foi assim que Jesus orou. Que eles sejam um. E quando é que a gente é um? A gente é um especialmente quando combate o pecado. Quando a gente não aceita o que é errado no nosso meio. Quando a gente limita o poder das trevas. Quando a gente olha para os que estão entrando agora e fala: não, vai falar a verdade sim. Não, vai deixar a prostituição sim. Não, vai ter que começar a parar de falar mal dos outros. Aqui a gente anda pelo cerco. É só assim que a gente é um. É assim, irmãos. Aquele que não ama a correção é tolo. É o que diz Provérbios, não é, Vini? Provérbios diz isso. Aquele que não ama a correção é tolo. Sabe o que é tolo? Burro. Aquele que não ama a correção é burro. Porque a pessoa que ouve a correção, ela fala: você tem razão, eu preciso mudar, e consegue crescer. Mas a pessoa que não ama a correção é burro, faz as coisas tudo igual e acaba caindo nos mesmos pecados, desagradando a Deus, e a vida cristã está em frangalhos. É muito orgulho, é muita altivez. Acha que porque tem certa caminhada na fé, não precisa ouvir a ninguém. Pois eu quero te dizer que você está ensinando esse padrão. Cada vez que você não ouve o irmão que te corrige, e que demonstra o amor dele na correção, cada vez que você faz isso, você está ensinando para os outros. Vocês não precisam escutar ele porque eu não estou escutando também. Você não precisa ser corrigido porque eu também não sou corrigido. Não, aqui eu faço a minha caminhada cristã. A vida cristã não existe eu. A vida cristã só existe nós. Você precisa tomar urgentemente uma atitude. A gente não discipula. Por isso que a gente está frio. Vem gente de Itapecerica, vem gente de Cotia, vem gente lá do quilômetro tanto da avenida da Régis, sei lá de onde vem, mas vem de longe. Vem para cá e vem com sede, é novo convertido. A gente não consegue discipular, a gente não consegue se aproximar, pegar na mão e compartilhar um verso. A gente não consegue. A gente tem prazer de desobedecer o mandamento de Jesus que diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu tenho ensinado a guardar. A gente tem prazer em desobedecer esse mandamento. A gente finge que não é com a gente. Jesus falando: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, discipular, e a gente finge que não é com a gente. Fala: não, isso daí é para o pastor. Quem está discipulando aqui é o seu pastor. Nós precisamos discipular. Se você já tem certa caminhada na fé,
Você está pronto para discipular alguém? Você está pronto para compartilhar o que você sabe com o outro? E por que não compartilha? Orgulho, altivez, egoísmo, tudo isso. Não tem outro motivo. Prazer em desobedecer o mandamento do Senhor. É isso. E Deus vai te disciplinar. Eu espero que Ele te discipline. A gente anda muito culpado, igreja. É uma igreja ocupada, mas não é ocupada com a glória de Deus, é ocupada com os outros, é ocupado em agradar os outros, é ocupado em se agradar. A gente não tem tempo para agradar a Deus, a gente não tem tempo para seguir os mandamentos dele. A gente só tem tempo para a gente. Os rumos da nossa igreja não é de alguém que olha para o futuro. Os rumos que a nossa igreja tem tomado não é de alguém que olha para o futuro. Pode ser que daqui a 60 anos tenha um prédio, pode ser que tenha um pastor, pode ser que tenha algumas pessoas, talvez alguns tataranetos seus, não sei. Mas talvez não seja uma igreja santa. Uma igreja pura, uma igreja que ama a Deus e que odeia o pecado. E é esse o retrato de igreja que nós precisamos colocar aqui. Olha o publicano, olha para a vida do publicano um minuto. O publicano não olha para os céus, ele olha para o chão, ele se humilha. É isso que o publicano faz. Ele diz: eu sou pecador. E na humilhação do publicano ele ganha o céu. E ele não ganha o céu porque a humilhação tem méritos. Não é isso. Ele ganha o céu porque na sua humilhação ele está reconhecendo que não tem mérito algum. É isso que ele faz aqui. Quem anda de joelho não tropeça. O religioso continua com a sua capa moral. Ele continua com o seu moralismo. Ele não viveu nada diferente. Ele volta para casa do mesmo jeito que entrou naquele tempo. O publicano, ele volta para casa justificado, isso é, salvo. É assim que o publicano volta. Ele era mentiroso, mas ele não mente mais. Ele era adúltero, mas não é adúltero mais. Ele não fazia boas obras, agora ele faz. Ele não era salvo em Cristo Jesus. Ele não podia entrar no céu ou ter um relacionamento com Deus. E agora ele pode entrar no céu e agora ele pode ter um relacionamento com Deus. Essa é a diferença clara entre essas duas pessoas, entre esses dois sujeitos. E toda a casa do publicano, se ele tivesse esposa, se ele tivesse filhos, seria impactada com a vida daquele homem. Veriam que o marido está diferente, veriam que o pai está diferente. Porque ter a Cristo na sua vida, habitando dentro de quem você é isso. É você não saber explicar o porquê, porque você se olha para o espelho, parece a mesma pessoa, mas você está completamente diferente. É ter o mesmo nome, o mesmo sobrenome, mas não ser mais o mesmo. Notar que alguma coisa dentro de você mudou. Pertencer a Cristo é que nem uma bexiga de gás hélio que sobe para as alturas, porque o que está dentro dela é diferente daquilo que está fora. E por isso ela consegue ficar acima de todas as coisas dessa vida, desse mundo. É isso que eu desejo para você, meu querido. Jesus Cristo, ele veio nesse mundo não para se fazer de coitado. A sua maior obra foi morrer no seu lugar, para que você, colocando a sua fé nele, sabendo que o preço que ele pagou naquela cruz foi suficiente para pagar o preço do seu pecado, você pudesse ter a vida eterna e ter um relacionamento com Deus. Todas as pessoas dizem: todo mundo que nasce nesse mundo nasce filho de Deus. É mentira. Eu quero te dizer que é mentira. Para você se tornar filho de Deus, Deus tem que colocar arrependimento no seu coração por quem você é. Um arrependimento como ele colocou no coração do publicano aqui. Para você ser filho de Deus, você precisa reconhecer o sacrifício de Cristo que foi pago na cruz do Calvário. Para que você não tivesse que morrer, para que você não tivesse que ficar longe de Deus. E fazendo isso, então, com certeza, Ele te tornará seu filho, sua filha. E quando a gente igreja, você sabe que nós devemos andar em pureza, nós devemos andar em santidade. Para com esse negócio de mais um culto na sua vida. Isso é farisaísmo. Para com esse negócio de vou colocar a minha Bíblia debaixo do braço.
Só quero conhecer os textos mais difíceis da Bíblia. Quero conhecer o que significa. Só isso. Quero mais nada. Para com esse negócio. Vem para a igreja na tentativa de viver algo diferente. Na tentativa de ser tão sincero quanto você puder. Senhor, eu não sei como isso vai ser, a minha oração quase não sai, mas eu estou aqui para te falar. Como esse publicano falou, eu também sou pecador, O Senhor sabe, Pai, aquilo que eu tenho feito, que é contrário à tua vontade, pela tua santidade eu peço. O Senhor transforma a minha vida, não me deixa do mesmo jeito não, estou desesperado pela tua presença. Eu não te sinto mais, meus amigos têm me sufocado, as coisas desse mundo têm me levado. Senhor, faz alguma coisa, mas desse jeito eu não quero ficar. Faz essa oração desesperada, faz. Porque Ele vai te ouvir. Esse não é o tipo de oração que a gente ora consigo mesmo, oração farisaica, não. Esse é o tipo de oração sincera que a gente pode apresentar diante de Deus e rasgar o nosso coração. Fala, Senhor, eu quero ser como Tu és. Eu quero andar como Ele andou. É essa oração que eu peço que você faça hoje. Eu tenho duas perguntas para te fazer. E é a tua vida que vai responder. Como você vai voltar para casa hoje? Como você vai voltar para casa hoje? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta. Como você vai passar a viver nessa igreja? Como você vai passar a viver nessa igreja? Essa é a segunda pergunta. Viva como um salvo, não como um ímpio. Viva como aquele a quem Cristo morreu e ressuscitou, não como qualquer. Ele não fez você para isso.